Pode tomar o seu assento. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, partindo do verso 16. Me acompanhe nessa leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, partindo do verso 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecer, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, e o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveria habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouvimos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Feche seus olhos nesse momento. Pai, nós aqui diante da Tua presença, nós nos encontramos. Nós queremos louvar e bendizer e exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor é aquele que sustenta o seu povo,
O Senhor é aquele que dá alimento espiritual ao seu povo. O Senhor levanta e liberta o seu povo da escravidão, do pecado. Ó Deus, nós estamos clamando ao Senhor. Limpa o nosso coração, Senhor. Santifica o nosso viver para a Tua glória. Nós somos chamados à adoração. E Deus, nós queremos viver toda a vida que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos e clamamos o Senhor e a Sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vivemos em um tempo e acertadamente em um país em que o sincretismo religioso ele reina. Nós pegamos em um contexto religioso um imiscuir ou um misturar daquilo que é tocante à fé. Você já alguma vez já ouviu de alguém a seguinte palavra: vamos a determinado lugar, porque ali nós teremos um contato maior com as coisas espirituais? Você já viu pessoas fazendo isso? Já ouviu? Vamos a determinado lugar, porque ali o Senhor determina a bênção. Ou ali você verá Deus. Ora, queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto muito sensível. E por que eu estou falando de sincretismo religioso, que é você misturar aspectos de religiões com o propósito de trazer verdades? E até mesmo estou trazendo para a nossa vivência atual, de pessoas buscando fatos, artefatos que lhe aproximem da verdade. Cada um de vocês que aqui estão sentados, o que o fez, ou o que foi usado para que você tivesse contato com a verdade? Se existe uma busca do homem, é a busca pela verdade, pela razão da vida. E este texto aqui, nós olharemos de uma maneira bastante significativa. Um contexto onde você tem deuses ou falsos deuses, diversas filosofias, mas só um pode revelar a verdade. Por isso, olhe para a sua Bíblia no verso 16, por gentileza. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. O servo de Deus se entristece diante da idolatria dos homens. Ora, alguns de nós, ao termos contato com idólatras, ou em regiões, ou com pessoas, certamente nós poderemos ter até uma mente de julgamento. Só que o texto aqui, ele deixa claro que o servo de Deus se entristece diante da idolatria dos homens. Enquanto Paulo esperava os seus companheiros em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo observa uma cidade completamente entregue à idolatria, e a palavra que Lucas ele traz
remete que Paulo ele teve profunda indignação espiritual. Interessante que Paulo ele não reagiu com orgulho intelectual, dizendo que ele era o detentor da verdade. Paulo ele não reage com desprezo cultural. O seu coração ali sofre, porque a glória ela pertence somente a Deus, e esta glória está sendo dada aos ídolos. Se coloque agora no lugar de Paulo. Quando você olha para esta cidade, o Sudoeste, o que será que reina aqui? O Evangelho? Você já parou para pensar o que tem nessas kitnets? Você já parou para pensar a quantidade de famílias e casamentos despedaçados pela imoralidade? Ou você já parou para pensar na homossexualidade desenfreada que nós encontramos nessa cidade? E se você parou para pensar nisso, o que vem ao seu coração? Uma indignação santa, um julgamento, ora, os atenienses eram religiosos, mas estavam perdidos. Possuíam muitos deuses, mas não conheciam o Deus verdadeiro. E sabe o que Paulo faz? Ele começa a dialogar nas sinagogas e praças públicas. Nós estamos falando do apóstolo que tivera a sua vida impactada pelo Evangelho e pela pessoa e obra de Cristo Jesus. Nós estamos falando do apóstolo que perseguia cristãos e é conhecido como aquele que era duro no trato do Evangelho. Mas Paulo tem os seus olhos iluminados pela luz de Cristo, e ele não poderia permanecer mais o mesmo. O bem da verdade, queridos, é que quando nós lidamos com contextos em que nós olhamos e falamos e determinamos, isso aqui é terrível, o nosso coração ele se enche muitas vezes de preconceito. Nós somos duros e ávidos no julgar. Olha o contexto que Paulo está lidando. Os filósofos epicureus criam que os deuses não interferiam na vida humana. Olha só, os estoicos acreditavam numa espécie de força divina impessoal presente em tudo. Agora o central aqui é que ambos rejeitavam a verdade bíblica. Nós sabemos que a idolatria ela é a expressão da depravação humana. Ao lidarmos com a doutrina do pecado, nós pegaremos a idolatria latente, pertinente a um ser da vivência humana. O homem caído trocou a glória do Criador pelas coisas criadas. É como está lá em Romanos, no capítulo 1, vai dizer que o homem adorou aquilo que foi criado ao invés do Criador. Isso nós vemos reflexo da depravação humana. E toda falsa religião irá nascer, ou toda falsa espiritualidade de um coração que rejeita o verdadeiro Deus. O primeiro ponto é que nós devemos olhar para a nossa cultura com discernimento espiritual.
É o primeiro ponto. Eu me lembro de pertencer a uma igreja que passou uma época, eles ficaram sem templo e eles foram para uma escola. E eles dividiam o mesmo auditório onde eles prestavam culto com o pessoal de carnaval. Então muitas vezes os irmãos chegavam para prestar o culto, quando eles entravam ali, basicamente estava tendo o quê? Um ensaio de carnaval. E eu me lembro que o pastor dessa igreja, alguns irmãos ficavam bem bravos com isso, sabe? E o pastor dessa igreja dizia assim: nós devemos ter misericórdia. Nós precisamos amar e pregar o Evangelho e não querer a destruição desses. Nós não olhamos a cultura com discernimento espiritual. Nós não entendemos que há um príncipe deste mundo e que o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ele tem atuado neste mundo perverso e nessa cultura caída. A idolatria moderna, ela continua existindo. Quando nós olhamos aqui para os atenienses, nós iremos julgar: como assim? Eles achavam que a vida de Deus era separada, eles tinham as suas correntes filosóficas, eles adoravam outros e falsos deuses. Só que a idolatria moderna continua existindo. O dinheiro, o prazer, o poder, o sucesso, a imagem e a autonomia humana. E se você quer saber um pouco mais de culto ao corpo, ande pelas ruas do Sudoeste durante a semana. O culto ao corpo. O evangelismo e a atitude de Paulo aqui nasce do amor a Deus, da verdadeira adoração e da compaixão pelos perdidos. Você pode dizer assim nessa manhã: mas pastor, compaixão pelos perdidos? Eu acho que eu sou mais encontrado entre aqueles que estão idolatrando o dinheiro, entre aqueles que estão idolatrando o prazer, o poder, a imagem, a autonomia humana. Eu nem penso nos perdidos. Ei, então você precisa conhecer a verdade revelada em Cristo Jesus. Essa mensagem é tanto para nossa insensibilidade em lidar com o mundo em nossa volta, com discernimento espiritual, mas também para você que de repente, ou para mim, que estamos arruinados em nossa vivência espiritual. Somos apegados a dinheiro, a prazer, poder, idolatramos o sucesso. E aqui nós vemos a imagem perfeita. O Deus verdadeiro é o Criador e Senhor de todas as coisas. Em Atos, partindo do verso 22 até o 25, vai dizer: esse, pois, que vós adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Existiam várias imagens, e uma imagem ali chama a atenção de Paulo: ao Deus desconhecido. Alguns vão dizer o seguinte: está vendo aí, pastor? O próprio Paulo, ele lançou mão da cultura para poder pregar o Evangelho. Já teve essa dúvida? Paulo está olhando ali em um contexto
dos próprios gregos, usando uma imagem ou falando sobre uma imagem. Mas será que o objetivo de Paulo era usar aquele aspecto ou aquela imagem para pregar Cristo Jesus? Ou o interesse maior de Paulo é dizer e apontar para a revelação que o próprio Deus nos traz em Cristo Jesus e em sua palavra? Ora, eles buscavam todo tipo de revelação, vindo dos filósofos, vindos da religião dos deuses. E aqui o cerne, aquilo que é apontado, não é para o elemento ateniense de um Deus desconhecido, mas Paulo está apontando para aquilo que Deus fizera na história e culminando na revelação especial, revelação perfeita, que é Cristo Jesus. Nenhum elemento da cultura pode abrir os seus olhos para enxergar Deus. Nenhum aspecto meramente religioso pode abrir os seus olhos para enxergar Deus. Nenhum imiscuído sincretismo, onde muitos acabam acampando em torno de sincretismo religioso e tantas falácias, pode abrir o seu entendimento a respeito de Deus. Mas somente aquele que se revelou em sua palavra e na pessoa e obra de Cristo Jesus. Então, quando olhamos para a cidade e para o mundo em nossa volta, quando nós olhamos para a nossa condição, somente em Cristo encontraremos as respostas necessárias para essa sociedade, essa cultura caída e para o nosso viver pessoal e íntimo. Não adianta você querer ver trechos do Instagram, embora existam trechos maravilhosos de pregação da palavra. Não adianta você querer um biscoitinho da sorte chinês. Não adianta. Paulo, ele utiliza aqui essas palavras ao Deus desconhecido. Ele está se aproximando com sensibilidade daquele contexto religioso. Paulo, ele não está lançando mão ali. Eu vou pegar algum elemento judaico, transferir para o cristianismo, para que eu possa explicar o que as pessoas conheçam a verdade. Não vai funcionar. Paulo, ele se aproxima com sensibilidade do contexto religioso. Ele não está aprovando a religião dos atenienses, mas ele usa a própria ignorância deles para anunciar a verdade. E ele diz: o Deus da Bíblia criou todas as coisas. Ele diz: este Deus governa todas as coisas. Ele não habita em templos feitos por homens. Não depende do serviço humano. É um Deus autossuficiente. Por isso, querida e amada igreja, qual a visão que nós temos a respeito deste Deus, do verdadeiro, único e verdadeiro Deus? Isso irá moldar todas as áreas da nossa vida. Se temos uma ideia de um Deus conforme o panteísmo trabalha, eu vejo Deus nas coisas criadas. Não, Deus são as coisas criadas. A sua imagem vai estar deturpada de Deus. Se você não tem Deus dentro do seu ser, ou a imagem de Deus, a concepção de Deus, como Deus que criou todas as coisas, governa todas as coisas. Paulo, ele é assertivo aqui. Ele olha para a cultura,
ou para a falsa religião, ele se aproxima com sensibilidade e ele traz verdades centrais a respeito de Deus. Ele diz que não depende do serviço humano. Você já conheceu, já serviu com alguém que tem a concepção que tudo depende dele? Que tudo está na força do braço dele? Que na verdade ele é o centro do coração? Você já conheceu religiões assim? Cuja meritocracia, para você ser salvo, você tem que cumprir um monte de preceitos. Paulo está trazendo que Deus criou todas as coisas, que Ele governa todas as coisas, não habita em templos feitos por homens, não depende do serviço humano, Ele é autossuficiente. Aqui nós temos clareza em nossa doutrina bíblica. Deus é absolutamente independente. Tudo existe por sua vontade. Ele é o Criador, sustentador e Senhor de todas as coisas. Isso irá refletir, a nossa adoração deve ser dirigida ao Deus revelado nas Escrituras. A nossa adoração deve ser dirigida ao Deus revelado nas Escrituras. Deus não pode ser moldado segundo as nossas preferências. O homem existe para a glória de Deus, e não Deus que existe para satisfazer os desejos do homem. A verdadeira religião irá começar com a visão correta de Deus. O que nós temos carregado a respeito de Deus? Você tem Deus como o seu serviçal, que você acorda de repente pela manhã e já tem uma lista pronta: Senhor, eu quero isso, 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 e faça isso, isso, isso. Ou dia após dia você tem olhado para a Escritura e visto os atributos que envolvem o próprio Senhor, o nosso Senhor. A fonte de todo conhecimento a respeito de Deus e das coisas do Senhor tem sido o Senhor e a sua palavra? Ou nós estamos buscando outros tipos de fonte no pastor, nas religiões, em aspectos religiosos, na cultura? Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, para o verso 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Nós pegamos a revelação geral, Deus se revelando por intermédio das coisas criadas. Só que a revelação geral, quando olhamos para as coisas criadas, ela não pode ser suficiente no tocante à salvação. Você pode olhar para as coisas criadas: olha, que linda natureza, que obra-prima a criação do homem. Mas a revelação geral da natureza, da humanidade, das coisas que foram, não pode ser suficiente para a salvação. O único meio suficiente está no Senhor Jesus, em sua palavra, que é a revelação especial. No Antigo Testamento, como que Deus se revelava ao povo de Israel, aos hebreus? Ele não se revelava por teofanias, não era mesmo? Por pactos, por aliança. O Senhor, Ele não se revelou a Moisés, a Abraão.
Ali existe uma revelação, ainda que não plena, especial. É o próprio Deus se revelando a estes homens. Agora, nesses últimos dias, Ele se revelou por intermédio de Cristo Jesus e a sua palavra. Por isso que lá em Romanos capítulo 1, vai dizer que o homem é indesculpável, porque de fato Deus se revelou nas coisas criadas. Mas mesmo assim, o homem se desvirtuou e deixou de adorar o Criador e adorou a criatura. Mas agora nós temos a revelação perfeita, plena, especial, que é Cristo Jesus, a revelação perfeita do Pai. Deus, no decorrer da história revelacional, partindo de Gênesis, Deus se revela progressivamente e coerentemente até chegar na pessoa de Cristo Jesus. E eu e você temos a revelação plena de Deus. Por causa do pecado, os homens ficaram tateando. Possuem alguma percepção de Deus, mas não conseguem enxergar a verdade salvadora por si mesmos. Por isso é necessário a revelação especial que está centrada na pessoa de Cristo Jesus. Por isso, se você anda para um lado e para o outro, buscando a verdade, em homens, em coisas, pessoas, este é o momento de você fitar os seus olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Toda pessoa possui responsabilidade diante de Deus. Nenhuma cultura, por pior que seja, está fora do governo divino. A resposta para a ignorância espiritual não é filosofia ou religiosidade, mas o Evangelho em Cristo Jesus. Por gentileza, olhe para a sua Bíblia, o verso 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Sabe qual é o grande erro da interpretação desse texto que nós lemos nessa manhã? É nos apegarmos ao fato de Paulo ter tido sensibilidade à cultura em sua volta. Você pode ver várias pregações e boas exposições, mas a centralidade, ei, olha aqui para mim. A centralidade não está nos elementos da cultura. O que Paulo está fazendo aqui, ele tem sensibilidade, mas ele está apontando para Cristo Jesus, para Deus e sua obra. Por isso que, ao olharmos e ao chegarmos ao ápice do sermão, o ápice do sermão é quando Paulo ele traz a pessoa revelada de Cristo Jesus. Depois de falar sobre Deus Criador, Paulo aqui ele apresenta o Deus Redentor e Juiz. Se você olhar para esse texto e você ficar apenas com os aspectos da cultura, o Deus desconhecido, ali os altares, você vai parar nos primeiros passos. Paulo está trazendo algo muito além. Ele chama, o próprio Deus chamou homens de todas as partes e que devem se arrepender.
O fundamento dessa ordem, porque Ele é o justo juiz, é Cristo. Deus estabeleceu um dia de julgamento. Isso significa que ao olhar para a cultura e para o mundo em sua volta, Paulo se aproxima com sensibilidade e ali, de maneira efetiva, clara, ele traz os atributos do Deus Criador, a pessoa do Redentor e aquele que irá julgar todos os homens. É nisso que nossa vida tem se apegado. É nisso. E o texto vai dizer que, ao mencionar essa revelação especial, plena, que é Cristo Jesus, ele diz que Cristo ressuscitou. E quando é trazido que Cristo ressuscitou, alguns homens ficaram agitados, ao passo que teve alguns que se agregaram a Paulo e creram, e outros que não. Nós podemos ver que diante dessa exposição centrada em Deus e na pessoa de Cristo Jesus, aparecem 3 pessoas. E eu gostaria que você pudesse se categorizar, se possível. Depois que ele se aproxima da cultura, com sensibilidade, lendo o contexto em sua volta, e eu vou te dizer, irmãos, coisa terrível é para uma igreja ou para um pastor que não consegue ter sensibilidade com o mundo em sua volta. Ele pode beirar o radicalismo. Saindo por aquelas portas, nós não encontraremos somente pessoas como nós ou com a nossa cabeça não, tá? Tenha sensibilidade. Os pastores precisam ter sensibilidade pastoral. Nem tudo pode ser a ferro e fogo. Nós não negociaremos a palavra. Mas se não houver sensibilidade, Paulo, ele demonstra aqui que ele tem sensibilidade com o mundo em sua volta. Depois de ter essa sensibilidade, depois de não se apegar a questões de cultura, mas de trazer a pessoa de Deus, os seus atributos, Deus como Criador, sustentador, governador, trazendo a pessoa de Cristo Jesus, que irá julgar aquele que morreu e ressuscitou. Existem alguns efeitos nisso tudo, em que alguns se agregaram a Paulo, outros teve escárnio e zombaram. E isso não é um quadro claro da mente natural do homem caído que rejeita Deus? Então, enquanto alguns creram, outros zombaram, outros trataram a ocasião com adiamento. A respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Muitos não rejeitaram imediatamente, outros não apenas zombaram. Esses que falaram, te ouviremos em outra ocasião, também não se rendem. E essa procrastinação espiritual continua sendo incredulidade. E outros tiveram fé. Dionísio, Damares, outros convertidos. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A cada domingo nós nos reunimos aqui, ouvimos o sermão, esse momento tão maravilhoso, ímpar. Mas qual é o efeito que essas verdades que a Bíblia e Cristo Jesus traz às nossas vidas tem gerado em nós? Você é contado entre aqueles que creram e tem servido o Senhor com todo o seu ser em arrependimento e fé?
Você é encontrado entre aqueles que zombam? Você é encontrado entre aqueles, não, outra hora eu me arrependo, outra hora eu perdoo meu irmão, nossa, muito linda a canção, não, outra hora. Nós somos contados entre quais? Esse é o momento de arrependimento e fé. De repente você chegou aqui com seu coração duro. Na verdade, não dá nem para olhar para a cidade idólatra, você é idólatra. E este momento é um momento de arrependimento. O que tem sido o seu ídolo? Em detrimento das verdades de Deus. Você se apegou tanto a uma cultura caída, que você se esqueceu das verdades do Senhor, e você tem adiado. Esse é o momento de arrependimento e fé. Somente Cristo Jesus pode dar salvação e vida eterna. Aqui é apontado que Cristo Jesus, Ele é o justo juiz, Ele julgará a todos. Em Hebreus 9:27 diz que ao homem deu o direito de morrer uma só vez. Depois disso, vem o juiz. Se coloque de pé no seu lugar. Nós queremos nos render a Cristo e viver toda a vida que Ele tem para nós. E nesse momento eu queria que você tivesse pelo menos alguns segundos para você fechar os seus olhos, de você fazer um exame da sua vida, do seu coração, nessa manhã diante de Deus. Fale com o Senhor. Senhor, quem são os ídolos do meu coração? Quem são os ídolos do meu viver? Olha para mim, Senhor. Eu tenho adorado o conhecimento, eu tenho adorado o dinheiro, os prazeres, mas nessa manhã eu me arrependo diante de Ti. Venha sobre nós, Senhor, e nos perdoa, nos santifica, Senhor, e nos liberta dos nossos ídolos, e nos faça viver para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e clamamos ao Senhor.